Boa noite, como tá pessoal, tudo bem? Hoje estamos apresentando Vox Cidade, meu nome é Álvaro Barbosa, estamos aqui hoje com uma grande figura, ilustre, respeitável, que a gente tem grande admiração, o nosso secretário de Desenvolvimento, Esporte, Turismo, Inovação, Trabalho e outras coisas mais, Fernando Trincado, que está aqui prestigiando a nossa bancada hoje e nos ajudando aí a participar do programa e construir grandes soluções para as cidades. Muito bem-vindo, Fernando. Obrigado por sua presença. E a palavra é sua. Pode se apresentar, por gentileza, para os nossos amigos que nos vê. Bom, Álvaro, boa noite a todos. Eu que agradeço o convite. É uma satisfação sempre estar com você, ainda mais aqui ao vivo, aí, podendo estar falando com os nossos amigos aqui de São Caetano. E estamos aqui, né, bater um papo com você aqui, falar um pouquinho aqui da nossa economia, da nossa cidade. Que bom. O nosso querido Fernando aqui, ele faz parte da cidade. É uma pessoa que realmente atende as pessoas, é uma pessoa que recebe todos no seu gabinete, recebe todos na sua secretaria, assim por dizer, e lá consegue fomentar atividades empresariais em prol dos munícipes. Faz grandes revoluções, tem grandes ideias inovadoras, é um empresário de grande prestígio aí do ramo têxtil, ele também é engenheiro por formação e tem grandes características e qualidade aí de ser uma pessoa que consegue trazer ótimas soluções. Então, nada melhor do que trazer a pessoa que faz a mudança para a nossa cidade em nosso programa aqui no dia de hoje. E para não perdermos o costume, para aquele que nos vem pela primeira vez, o objetivo do programa é construir soluções em cima das notícias que ocorrem no dia a dia. E na última semana, na última segunda-feira, nós reportamos uma notícia que se referia às demissões de aproximadamente 135 engenheiros que envolvia aí a General Motors do Brasil, da nossa cidade de São Caetano do Sul. E, curiosamente, comentando isso aqui na bancada com o nosso convidado Fernando, ele comentou que surgiu algumas inovações sobre isso, algumas ideias sobre essa situação, e eu queria ouvir dele quais seriam essas ideias que vai de encontro ao que nós falamos na semana passada. Explica um pouquinho para a gente. Inicialmente, essas demissões que você se referiu, na verdade foi um programa que já estava previsto para a General Motors, o setor de engenharia, de reduzir o número de funcionários lá. Então, abriu-se um PDV e nós tivemos aí a saída aí de alguns engenheiros da General Motors. Isso, logicamente, como a gente estava conversando aqui, não muda em nada os planos da General Motors aí de ampliação, de grandes investimentos na cidade, o que é muito importante. Quanto a esses engenheiros, até em uma reunião aqui com o nosso gerente regional do Sebrae, ele me solicitou um contato com o RH da GM, no sentido de estar se fazendo uma parceria, né, isso nós vamos fazer durante essa semana, no sentido de preparar esses engenheiros, esses profissionais, inclusive no sentido de se tornarem empreendedores, caso eles desejem, já com uma formação brilhante que eles têm aí, são engenheiros, já têm uma experiência muito boa de General Motors, com certeza aí eles poderão vir a ser aí grandes empreendedores, não só aqui na cidade, como pela região. Poxa, que ótima notícia, então. Então quer dizer que o Sebrae, junto com a Prefeitura, conseguiu capacitar melhor esses engenheiros que foram demitidos para tornar eles empresários, empreendedores em prol do município? Seria algo nesse sentido? É um trabalho que nós lá na Secretaria e também o Sebrae, em alguns casos especiais também tem feito, tem desenvolvido, né? Tem um novo programa que o Sebrae está lançando também, o Sebrae Nacional, que é também em cima dos doutores nas universidades também, de utilizar essa mão de obra especializada no sentido também de estar criando, treinando esse pessoal também para ser um empresário, para ser um empreendedor. E nesse mesmo conceito também é que vai se ofertar para esses engenheiros que deixaram a GM a possibilidade de estarem se capacitando para terem sucesso também no empreendedorismo, se assim o desejarem. Puxa, que legal então. Então esses engenheiros aí em breve vão fazer parte do nosso mercado de trabalho, vão conseguir aí contribuir com o conhecimento que adquiriram ao longo do tempo na General Motors e sem dúvida alguma é um exemplo muito bacana de a gente poder noticiar aqui, em saber que a reinvenção desses engenheiros em se capacitar e o apoio do Sebrae, o apoio da Secretaria, realmente é um fator muito importante. E eu não poderia deixar de mencionar aqui, Fernando, também, a gente tomou conhecimento que a cidade de São Caetano recebeu um prêmio muito importante, que chama Smart Cities,
Sim. E eu gostaria que se você pudesse explicar um pouquinho para os nossos telespectadores aqui como que funciona esse prêmio, o que ele tem aí na sua característica. Bem, esse é o principal prêmio nacional na classificação de cidades inteligentes. Tá? Ele utiliza uma série de indicadores, diretamente 11 indicadores, que verificam aí a conectividade do município dentro desses segmentos, o nível de inteligência utilizado por esses municípios e a sustentabilidade no desenvolvimento também desses indicadores. E eu tive a grande satisfação de estar representando o nosso prefeito José Auric Júnior nesse evento, né? Ele estava fora, então. E São Caetano foi a cidade que mais prêmios recebeu nesse evento, neste ano, a edição de 2019. E foi um orgulho muito grande. São Caetano acabou sendo a 5ª colocada no ranking geral, com todas as cidades, independente de tamanho. Porém, na sua categoria, que são cidades de 100 a 500 mil habitantes, São Caetano foi primeira colocada. E com o maior destaque para o eixo educação, onde São Caetano foi o primeiro colocado no geral. Então isso nos enche de orgulho e significa o quê? Que nós estamos no caminho certo. Tá? Um número que inclusive surgiu na tela durante esse evento, na hora que se falou do indicador educação, foi muito interessante. Ele dizia lá, número de computadores para cada 1.000 crianças na escola pública. São Caetano tem 193 computadores para cada 1.000 alunos. Nossa. Para você ter uma ideia, abaixo disso apareciam 8 cidades com acima de 100 computadores por criança e todas as outras cidades do Brasil abaixo desse valor, sendo uma média aí de 23 computadores por criança no Brasil, no ensino público. Então, São Caetano é um detalhe, é um dos itens, mas também está muito à frente. E outras questões também. São Caetano acaba de firmar em convênio também com Google for Education, onde todos os alunos do ensino fundamental têm acesso agora à plataforma Google para pesquisa, para desenvolver trabalhos em conjunto. A questão agora também, acabamos de inaugurar uma nova escola de língua estrangeira, que este ano aqui, voltada para o ensino fundamental, este ano está atendendo 500 alunos e a partir do próximo ano vai atender todos os alunos da rede pública de ensino fundamental. Isso é um avanço muito grande. Mas São Caetano não fica só na educação, na parte cognitiva, ela cuida também da saúde das crianças, ela cuida também da alimentação das crianças. Um novo programa agora também de alimentação saudável foi lançado este ano com tremendo sucesso. Isso visa prever aí, entre outras coisas, a obesidade infantil. A alimentação já era ofertada para todos os alunos que estudavam em período integral e agora tem uma novidade. O aluno que estuda no período da manhã fica mais um pouco na escola para almoçar e o aluno que estuda no período da tarde chega um pouco mais cedo também para almoçar. Então, é o que nós estamos falando. Nós estamos não só cuidando bem da nossa criança, alimentando muito bem as nossas crianças, mas também estamos mudando aquele paradigma de criança é educada em casa e aprende na escola. Então, nós estamos fazendo o caminho inverso, nós estamos levando a educação da escola para a família. Puxa, a gente fica muito orgulhoso em saber dessas ações e iniciativas. Temos conhecimento da dificuldade que os municípios têm para pagar as contas do dia a dia. Sabemos que é muito difícil aí ter o fluxo de caixa e receita. E percebemos que São Caetano está conseguindo entrar no eixo financeiramente para poder criar essas políticas públicas, essas políticas de ação. E a Secretaria de Desenvolvimento hoje, ela contribui muito para essas ideias, a gente percebe aí o quanto ela é ativa, nós temos conhecimento que ela fomenta alguns nichos de mercado, alguns nichos às vezes na área de saúde, de educação. Você tem alguma experiência que poderia compartilhar com a gente de algum nicho que também a Secretaria consegue contribuir ou ajudar? Sim, olha, a gente prevê aqui o desenvolvimento econômico trabalhado aí a todas as mãos, não vou falar nem 4 mãos, mas onde todos os players, vamos dizer, da sociedade, seja ele no setor empresarial, acadêmico, participam dessa construção. Mas antes de te falar desses setores, você tocou num assunto importante, na questão de finanças das cidades, na questão de fluxo de caixa das cidades.
E São Caetano hoje, felizmente, tem suas finanças realmente bem controladas, bem estabilizadas. Ela tem uma receita crescente, tá? Isso sem, logicamente, aumentar qualquer alíquota de qualquer tipo de impostos. Ela conseguiu se organizar, recebendo aqui, nossa equipe recebeu a prefeitura realmente numa situação extremamente difícil, né? No início do ano de 2017. Nós não tivemos governo de transição. Então, a equipe do prefeito José Aurico recebeu a prefeitura com um déficit muito grande, da ordem de 27%. Nossa, muito alto. Então, foi muito complicado porque nós não tínhamos a perspectiva de consertar isso a curto prazo. E o problema foi enfrentado inicialmente arregaçando as mangas. Vamos trabalhar, sim, vamos rever todos os contratos. Isso foi feito, uma revisão de todos os contratos da prefeitura. Isso já ocasionou uma economia muito grande. Houve realmente corte de pessoal, né? Cortamos, perfeito, na própria carne. Então, entendi, um grande número, infelizmente, nós vivemos num período muito bom em matéria de emprego, tem um desemprego alto, porém havia necessidade até para o município conseguir se manter, que houvesse esse corte, estava realmente inchado. Então, o que nós fizemos foi o choque de gestão, as medidas anticíclicas, tomadas de forma firme, né, muito séria. Por exemplo, devolução da frota alugada por valor muito alto. Nós tínhamos mais de 400 aparelhos celulares corporativos, né? Hoje eu tenho o meu aqui, que o prefeito tem o dele, cada um tem o seu, o corporativo não tem. A gente acredita que a população não tem que pagar a nossa conta de celular, né? E o que está muito certo. E uma série de medidas realmente que geraram uma economia muito forte para os cofres da prefeitura. E num período aí de praticamente o primeiro ano de 2017, nós conseguimos aí equilibrar essas contas. Já para 2018, a gente manteve esse equilíbrio, já com um pequeno aumento de arrecadação, e a partir de 2019, essas medidas já ocasionaram um superávit recorde, o que nos permite estar realmente retornando com muitos programas, principalmente na área de saúde, na área de educação e na área social. Que ótimo. O que vai proporcionar, entre outras coisas, essas questões de modernidade na área da educação, de um melhor atendimento na área da saúde. Enfim, são medidas em todos os setores da administração que vão poder estar sendo vistas e algumas delas já sendo premiadas aí, como foi o caso de São Caetano receber esses prêmios de cidade inteligente. A gente fica muito feliz, Fernando, em ver, e eu queria compartilhar aqui com quem está nos assistindo, só para quem pode ter iniciado agora a transmissão, o Fernando Trincado é o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação de São Caetano do Sul. Então, se você que nos vê tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma solução, alguma ideia, aproveita a oportunidade. O Fernando está aqui com a gente, está aqui ao vivo, percebe-se aí a transparência de um secretário de município estar presente aqui para poder tirar as dúvidas, prestando um pouco de contas aí da administração do período, que é importante para todos nós, e sabemos que, sem dúvida, buscamos aí sempre o melhor para os nossos munícipes. Eu tive a honra de participar aqui a convite do Fernando em alguns eventos do mercado de desenvolvimento. Percebo que cria-se aí, sem dúvida alguma, horizontes positivos para São Caetano. Temos muitas ideias aí a serem colocadas em práticas. E para que tudo dê certo, precisa de você. Precisa da sua participação. A Secretaria de Desenvolvimento, para quem não conhece, fica no Atende Fácil aqui em São Caetano do Sul. Então é um local de fácil acesso. Eu sei que ele chega aqui por volta das 7, 8 horas da manhã. Ele é 8 horas aproximadamente, normalmente eu sei que ele já está por lá. Então é uma pessoa que é muito pontual nos compromissos. Então é uma pessoa aberta. Então você que é empresário de São Caetano, você que pensa em investir em São Caetano do Sul agora recebeu um prêmio de cidade inteligente. A cidade inteligente permite que grandes oportunidades e grandes ideias possam se fazer em nossa cidade.
Ou seja, aproveite esse momento, aproveite essa oportunidade para conversar um pouquinho com o Fernando, trazer ideias. É uma pessoa muito aberta, próxima ao prefeito, para achar as soluções para a cidade. Eu queria saber, Fernando, ao mesmo tempo, se na área da saúde, o que você percebe aí para os munícipes de São Caetano, o que você percebe de novidades, o que nós teríamos aí que é possível prever para o próximo ano ou para os próximos anos? Bem, Álvaro, nós temos um diferencial aqui também na área da saúde, né? Nós temos recebido aqui, nesses últimos anos, vários investimentos, empresas de tecnologia mais voltadas ao setor de saúde. Empresas de prótese, laboratórios, empresas de medicamentos. O próprio Hospital São Luís ainda é uma novidade aqui para a cidade. E alguns fatores que nos permitem dizer que tem alavancado essa atração para a empresa. Um deles é a nossa desburocratização. Nós temos, desde a abertura de empresa, que hoje a gente tem condições de fazer em tempo recorde aqui, São Caetano é referência também em desburocratização do que se fala em abertura de empresas. Quando uma empresa ela não exige a questão de CETESB, não exige Anvisa, uma empresa, por exemplo, um escritório, uma empresa prestadora de serviços administrativos, a gente tem condições de fazer a abertura dessa empresa, não digo mais nem em dias, mas sim em horas. Tá? Por quê? Porque nós temos lá no Atende Fácil, além de toda a orientação do serviço municipal, temos também um escritório da Junta Comercial, que não é só um escritório de leve trás, não. Nós temos nossos profissionais lá habilitados para fazer a análise dos processos. Então, realmente, quando tem uma pressa maior, a pessoa chega de manhã com a documentação, já sai de lá com o CNPJ e à tarde já podendo emitir nota fiscal. Você falou do setor de saúde, então vamos lá. Você teve a possibilidade de participar na semana passada da terceira reunião que está organizando o setor de saúde, tá? Através de um cluster. O que é um cluster? Ou, como se conhecia até há algum tempo, um arranjo produtivo local. Consiste em você reunir empresas do mesmo setor produtivo, desde produção, desde distribuição, e todo a sua rede de distribuição e a rede de fornecedores, e capacitar esse setor desde mão de obra, gestão e inovação, através do quê? De uma aproximação da universidade com a empresa. Além disso, outras possibilidades grandes para alavancar os setores são a questão de fomento. Então, a gente quer estar oferecendo aqui para a cidade, a partir do momento que você tem empresas capacitadas, a gente tem condições de oferecer crédito de forma diferenciada. Tá? Isso a gente já vem conversando com o setor financeiro e já estão ocorrendo alguns casos já onde os recursos já vêm pré-aprovados e com taxas diferenciadas. Não vamos dizer que é algo muito substancial, porém muito mais rápido. Tá? E outro setor que não vinha sendo visto como importante na capacitação, mas a gente considera e está levando ações muito profícuas nesse sentido, para principalmente fazer uma capacitação total do setor empresarial, seria nas ações de mercado. Tá? Então, você tem possibilidades de implantar e colocar empresas em plataformas de e-commerce, você promover participação em feiras, você levar empresas para sentar junto a potenciais clientes. Isso faz com que a empresa consiga ser capacitada, consiga obter crédito para desenvolver seus projetos e consiga se posicionar muito melhor no mercado. Puxa, para aqueles que conseguiram conhecer um pouquinho do trabalho que está sendo feito na área da saúde, o cluster, nós participamos aí da reunião, a grosso modo funciona da seguinte forma: as pessoas que são do segmento da saúde, então os setores que ali têm correlação, então tem hospitais, clínicas de saúde, prestadores de serviço, marketplace, que é aquela venda pela internet,
Então, a sociedade educacional, que é a Universidade de São Caetano, se reúnem todos num ambiente, numa sala, e começam a falar o que pode melhorar para a saúde, o que pode ser feito, o que tem de produtivo, o que pode gerar recurso, renda, capacitação e inovação. Então, São Caetano do Sul, através do nosso secretário que está aqui hoje, conseguiu capitanear a possibilidade de formar esses arranjos produtivos locais, esse cluster, ou seja, criar um ambiente necessário que para a saúde tenha uma evolução. Nós percebemos aqui em São Caetano que vai ter o Atende Fácil da Saúde também. Sim. Que puder explicar um pouquinho como funcionaria o Atende Fácil, ou o que tem de informações. Bem, esse é um projeto aí que está, logicamente, ligado à Secretaria da Saúde, mas ele já é público, ele vai funcionar onde hoje tem o posto de saúde na esquina da Senador Roberto Simples com a Avenida Goiás. Vai ficar um pouco mais ampliado um novo prédio, vai trabalhar 24 horas. Então você vai ter lá integrado desde um atendimento geral na parte clínica, parte de exames, medicamentos, inclusive vai ser farmácia trabalhando lá 24 horas, né? E vai ser a grande inovação da saúde de São Caetano do Sul. Eu não tenho mais detalhes do que esse aí, né? Sim. A saúde não é a minha área. Eu já vi o projeto arquitetônico, ficou realmente excelente, mas segundo palavras do prefeito e da secretária da Saúde, a doutora Regina, esse vai ser realmente um divisor de águas da saúde de São Caetano. Que maravilha. Fernando, a gente num determinado momento começa aqui a prestigiar as pessoas que nos assistem, e isso é uma pessoa muito benquista, viu? Pode ter certeza que o pessoal aqui está tecendo bastante elogios, e eu farei questão de ler alguns nomes aqui das pessoas. Então, o Antônio Silva, o Eduardo Palucci, o Luiz Fernando, o Paulo Sérgio, o nosso vereador Moacir Rubira, está aqui prestigiando, a Simone, um grande amigo nosso, a Simone Longo, o Douglas Valeriano, o Jair Lima, a Alexandra Valeriano, e o Antônio fez uma pergunta. Aqui a gente está aberto a tudo. Pode ser da sua área, pode não ser da sua área. O que puder responder, a gente souber, nós vamos responder. É um pinga-fogo, eu falo. Fazer entrevista ao vivo é um pinga-fogo. A hora dá certo, a hora não dá certo, a gente torcer aqui sempre para responder da melhor forma possível. Então, o Fernando perguntou, Antônio Silva perguntou: Fernando, será que tem algum empresário que não apoiaria atleta paralímpico aqui da nossa cidade? Minha filha é um atleta paralímpico. Eu sei que não é muito a secretaria, mas se caso tenha alguma informação ou saiba de alguma possibilidade de algum empresário poder aí dar esse suporte. Bom, Antônio, muito obrigado pela pergunta, um grande abraço. E eu vejo condições, sim, de apoio, né? Nós temos uma secretaria específica para as pessoas com deficiência. Nós temos uma outra secretaria, que é a Secretaria de Esportes, né? Então, realmente, que tem um trabalho muito especial com o atleta paralímpico. Mas nós já tivemos, eu já tive aí, eu não tenho conversado ultimamente com o presidente do conselho de uma grande empresa aqui da cidade prestadora de serviço. A última vez que eu estive com ele, ele até comentou comigo que estava apoiando aí uma equipe de alta performance, inclusive no atletismo, de atletas paralímpicos. Nem era aqui em São Caetano, esse programa era feito numa outra cidade. Mas tenho certeza que essa empresa vê com bons olhos e outras também podem estar nos apoiando. Então, se você quiser, Antônio, entrar em contato com a gente lá na secretaria, a gente vai ter a satisfação de estar encaminhando você para as secretarias, tanto de esporte quanto da pessoa com deficiência, e, se possível, fazer essa ponte aí com algum empresário que possa estar apoiando a sua filha aí nessa carreira esportiva. Nós sabemos aí que os nossos atletas têm muitas dificuldades hoje em conseguir patrocínio, apoio. A gente sabe o quanto difícil é. Hoje em dia aí, o esporte ele tem as suas deficiências, em ter as pessoas investindo no dia a dia ali no nosso atleta profissional. Eu acredito que muitas vezes, se socorrendo a Secretaria de Desenvolvimento, a Secretaria de Esportes, consiga ali criar algum plano, justamente um plano de negócios,
para esse atleta ter um maior incentivo, para esse atleta ter uma maior fonte de renda, quem sabe licenciar uma marca, quem sabe criar produtos em cima também desse atleta. O objetivo do programa é criar soluções. Então, se o atleta hoje tem dificuldade e ele tem performance, ou seja, um atleta paralímpico, ou seja, uma pessoa muito benquista, uma pessoa que consegue ter um desempenho e tem dificuldade às vezes em ter a remuneração para se manter, nada melhor que achar soluções de capacitação, soluções de patrocínio, soluções de licenciamento, soluções de programas de treinamento, de motivação, ou seja, há vários caminhos e alternativas que os nossos atletas podem sim se profissionalizar, buscar alternativas, buscar apoio, ou seja, é possível sim soluções, ainda mais para quem se dedica a realizar esporte já tendo uma certa dificuldade do dia a dia. Então a gente fica muito feliz aí, espera que dê certo alguma dessas alternativas aí para tudo correr bem. Eu queria também aqui aproveitar e parabenizar quem nos assiste. Vou pegar minha cola aqui. Então, o Caio Cardoso, a Cari Córdoba, a Gisele Fernandes, a Cris. Então, são algumas das pessoas que estão aqui nos prestigiando aqui ao vivo também e dando sua contribuição. Eu queria aproveitar também, Fernando, e perguntar uma coisa para você. A Secretaria de Turismo, que eu vejo aí que recentemente o conselho foi eleito, se eu não estiver falhando a minha memória. O que hoje tem de objetivo e foco aí para a Secretaria de Turismo? O que se tem aí de horizontes na área do turismo de São Caetano? Bem, o turismo está abaixo da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação. Bem, o turismo, nós empossamos aí também a questão de 10 dias aí, o novo Conselho Municipal de Turismo. É um conselho com uma participação muito importante da sociedade. É um conselho que, até por orientação do Ministério do Turismo e da Secretaria Estadual do Turismo, hoje ele tem uma participação de 2/3 da sociedade, 1/3 do setor governamental. E o turismo em São Caetano, muita gente nos fala, mas São Caetano não é uma cidade turística, São Caetano não tem nada de turismo. Isso é um ledo engano. São Caetano tem muito potencial turístico. E eu vou dizer por quê? Porque turismo hoje ele não é só praia, não é só campo, não é só pesca, apesar que nós temos um pesqueiro aqui, né? Mas a gente tem alguns outros tipos de turismo onde São Caetano está muito bem posicionado. Fora isso também, a própria posição geográfica de São Caetano, tá no coração de uma região metropolitana e com mais de 20 milhões de habitantes, nos dá um potencial muito grande. Mas vamos tocar em alguns pontos. O turismo de negócios, turismo empresarial. São Caetano tem muito potencial, não só a questão da GM, a GM no turismo industrial, agora com os novos investimentos. Nós temos uma escola do Senai voltada para a indústria 4.0. Você já teve a oportunidade de conhecer, você viu que maravilha. Verdade. É uma das escolas mais modernas do mundo nesse segmento de internet das coisas e indústria 4.0. Temos o Instituto de Alta Tecnologia também, que é voltado para alta tecnologia na parte industrial. Fora isso, nós temos outras empresas extremamente interessantes de ser visitadas aqui em São Caetano, como a área de alimentos, a Adria. Saindo um pouco da parte de turismo industrial, nós temos o turismo, também dentro do turismo empresarial, um grande número de pessoas que vêm todos os dias para São Caetano trabalhar. Você sabe que São Caetano tem uma característica que poucas cidades no Brasil têm, e mesmo no estado de São Paulo. São Caetano hoje, embora logicamente a gente sofra com o mesmo problema de desemprego de qualquer outro lugar, mas São Caetano hoje tem mais empregos formais do que população economicamente ativa. Explica um pouquinho para mim o que é isso. Tem mais empregos com carteira assinada do que pessoas aptas a trabalhar. Então vamos dizer, vamos falar em números. São Caetano hoje tem mais de 110 mil empregos formais. São dados oficiais do CAGED, através da RAIS, são informações que chegam um a um. Funcionário que é admitido hoje, amanhã essa informação já está lá no Ministério CAGED, do Trabalho. Lá no Ministério do Trabalho. Para uma população economicamente ativa, nós temos 160 mil habitantes, o IBGE
fala em 63% da população é considerada economicamente ativa. Então, para 100 mil pessoas que são economicamente ativos, nós temos 110 mil empregos formais. Nossa, em pleno emprego mesmo, em pleno emprego, né? Não é pleno emprego porque vem muita gente de fora trabalhar aqui. Do mesmo jeito que algumas pessoas saem de São Caetano para trabalhar, mas vem muito mais gente de fora. Esse é potencial turístico. Você sabe que a pessoa gasta mais onde ela trabalha do que onde ela mora. Verdade, verdade. Fora isso, nós temos todos os dias aqui, vindo a São Caetano para estudar nos cursos de ensino superior, 13 mil alunos. Está dando números redondos, um pouquinho mais que isso. Liderado aí pela USCS, com seus 3 campos, aí entram Senai, Mauá, FATEC, e a gente inclui a ETEC aí também. Também já é um potencial muito grande. Fora isso, todos os dias vem aqui também, isso é sabido por todos, pessoas para utilizar a saúde de São Caetano. Não só a saúde particular, mas também a saúde pública. A gente tem um grande número de pessoas que vêm aqui da entrada pela UPA aqui de São Caetano para receber tratamento de saúde. Então, tudo isso torna São Caetano com um potencial turístico muito grande. E nós temos aqui grandes atrações. Nós temos os parques maravilhosos, a gente tem um shopping de excelente qualidade, né? Pesquisa recente aí até para a gente montar o nosso plano municipal de turismo, mais da metade das pessoas que frequentam o shopping não são moradores da cidade. Nossa. Vêm de outras cidades, vêm até de cidades do interior. Nós temos uma rede hoteleira aqui que praticamente com os novos investimentos que estão ficando prontos neste ano vai dobrar, e de excelente qualidade. Então, tudo isso faz com que São Caetano crie um potencial turístico muito grande. E justamente agora com o Contour, nós vamos ter o potencial de estar organizando essas questões. E o primeiro passo é pleitear para São Caetano o título de MIT. MIT é Município de Interesse Turístico. A partir daí, uma das obrigações era a posse do Conselho, agora nós vamos aprovar o Plano Diretor de Turismo de São Caetano e ter uma série de ações que vão nos permitir aspirar a um município de interesse turístico. Isso é muito bom no sentido que, primeiro, o reconhecimento, depois no sentido de ter acesso a recursos do Fundo Estadual de Turismo e do Ministério do Turismo para projetos voltados especificamente para o turismo local. E quando se fala desse fundo, imaginemos que hoje nós conseguimos ter acesso ao fundo. A parte de turismo econômico é a parte que mais acredito que tem aí interesse em ser utilizado esses recursos. E aí o que faria com esse dinheiro, provavelmente? Imaginemos que conseguimos lá uma verba de 10 milhões de reais aproximadamente. O que é possível fazer para o fundo de turismo com esse dinheiro? O que ele projeta em realizar para que as pessoas que nos veem possam também contribuir um pouquinho, dizer faça isso ou faça aquilo? O que poderia acontecer com um valor tão expressivo para a Secretaria? Esses fundos eles não destinam esse valor tão expressivo inicialmente. Tá. Né? Porém é possível. Olha, uma das necessidades aqui de São Caetano e da região realmente é um espaço para convenções, para eventos. Perfeito. Tá? Isso, logicamente, não precisa ser feito de forma única pela prefeitura. Isso pode ser construído aí também através de uma PPP, através de uma parceria. Então, recursos até de uma menor monta, junto com recursos da iniciativa privada, você pode estar transformando em realidade, vamos dizer, uma grande necessidade aqui da região, que seria um centro de convenções, por exemplo. Tá, que ótimo. A gente hoje teve a oportunidade de conhecer há pouco tempo o SECAP, que fica aqui em São Caetano, e é um lugar que a gente percebe que ele é muito tecnológico, muito novo, muito jovial. E ali, inclusive, tem uma sala do Google Education, se eu não estiver equivocado, que eu vi lá uma identificação visual do Google Education naquele lugar. E na parte de tecnologia e inovação, o que a Secretaria vem criando ou tendo como horizonte aí para os próximos períodos, Fernando? De novidades aí, conta as novidades aí para a gente, aí, o que nós temos aí de novidades. Bom, tem muita novidade, né? A gente vem construindo já, desde de 2017, né? O que a gente chama de organização do ecossistema econômico local. Tá. E seguindo, logicamente, as tendências mundiais, que é se fazer isso
junto com a sociedade, junto com o setor empresarial, junto com o setor acadêmico, com as grandes empresas de tecnologia, trazendo apoio forte de aceleração para as startups locais, desenvolvendo também dentro do setor acadêmico, que é o grande berço aí de startups, também novas ideias, investindo nesses novos projetos. Então, realmente a gente está, nesse sentido de startups, desenvolvendo um pouquinho mais do que já é feito, né? A gente tem alguns Hub Labs, a gente tem aqui já projetos de aceleração ligados às universidades, mas nós estamos o quê? Fazendo com que elas se conversem, fazendo com que esse ecossistema seja organizado de forma a não faltar ações e também não ter ações sobrepostas. Isso é muito bom, isso já dá um ganho muito grande para nós. E vamos ter aqui também o nosso centro de inovação com coworking público, com aceleradora de startups, que é muito importante, onde a gente quer ter um local que fisicamente tenha lá representação de empresas de tecnologia, das mais importantes aí do mundo, como Google, como IBM, Dell, Cisco, Oracle, empresas que já vêm conversando com a gente, têm interesse de estar aqui, ter ao menos uma representação neste local. E não só pensando, logicamente, é muito importante o apoio, a aceleração às startups, é muito importante. Às vezes você consegue, embora esteja cada vez mais difícil, mas você consegue aí realmente trazer aqui, desenvolver aqui na cidade um unicórnio ou grandes empresas, né? E as características, logicamente, das startups são empresas de caráter inovador, né? Disruptivas. Eu vou até te cortar um pouquinho, Fernando, porque quando fala startup aqui, eu percebi aqui que temos algumas pessoas que nos veem que não é tão jovem. Então, vou explicar para quem não conhece muito do mundo da startup aí, que eu vejo que o Fernando está bem inteirado, fala de startup, fala de unicórnio. Então, para quem não conhece a startup, imaginemos que hoje no dia a dia você acorda e vai querer utilizar o Uber. Quando você clicar naquele botãozinho ali, surgiu uma startup. Depois você está passando fome no horário do almoço. Você vai clicar no botãozinho escrito iFood ali, propaganda de graça. Depois que você pagar o jabá, não tem problema. A gente clica nesse botãozinho e a comida está na sua casa. Então, o que é startup no dia a dia? As startups são empresas normalmente jovens, que estão aí com possibilidade de ter um crescimento muito grande e com a mão de obra normalmente mais reduzida. Então, chama-se empresas normalmente de tecnologia que permite entregar às pessoas serviço tecnológico com alta velocidade e com pessoas mais reduzidas, um quadro de funcionários mais reduzidos. Então, o que o Fernando está dizendo para a gente é: a Secretaria de Desenvolvimento, o município de São Caetano, vem criando espaços que nós denominamos aí como incubadoras, ou esses espaços que permite um coworking público, que as pessoas que têm interesse em criar essa empresa, que têm uma ideia, que têm uma inovação, uma solução, busquem esses espaços públicos, busquem a Secretaria de Desenvolvimento e tenha aí essa assessoria, tanto do Fernando, às vezes do Sebrae, às vezes de outros órgãos que em São Caetano e no ABC existe o ABC Valley. Então, eu só fiz esse parênteses para aqueles que nos veem não conhecem o termo startup, seria isso. E a empresa unicórnio é aquela empresa que fatura ou tem valor de mercado acima de $1 bilhão. Então, é muito dinheiro. Para uma empresa valer $1 bilhão, a última recentemente, eu acho que teve aí brasileira que teve de startup, foi, não sei se eu acho que foi o Nubank, que acabou atingindo esse valor, se eu não estou falando a memória aqui, então, ou o Quinto Andar, alguma das duas aí acabou tendo aí, atingiu o valor de mercado de $1 bilhão. Então, São Caetano está permitindo esses espaços. Fiz esse parênteses aqui, Fernando, mas pode complementar aí, por gentileza aí. Então, tudo isso é muito importante. Porém, Álvaro, a gente não pode esquecer das outras empresas também, principalmente das pequenas empresas que são a grande parte da... Hoje São Caetano tem em torno de 31 mil negócios ativos, 30 mil CNPJs ativos. E grande parte desses negócios são pequenas empresas, né? Só no último ano nós tivemos mais de 3.500 novas empresas abertas na cidade. Que maravilha, Fernando. E desse total, 43% foram microempreendedores individuais. Uma parte para fugir do desemprego, outra parte para se formalizar atividades que eles já tinham. E realmente esse tem sido um segmento muito importante que nós estamos dando uma atenção especial. Mas eu tenho isso em números. Enquanto
um programa de aceleração de uma startup, até pelas próprias características dela, tem um sucesso médio de 11%, e esses projetos têm um teto de sucesso de 16%, isso significa o quê? Cada 100 empresas que passam pelo processo de aceleração, 16 vão em frente. Tá. Em empresas que têm características diferentes de startup, que já estão no mercado, que empregam, que vêm aí patinando com dificuldade, o processo de aceleração, eu digo que a gente trabalha naqueles 3 pontos principais, que é capacitação, que é fomento, linhas de crédito. Que é dinheiro, pessoal. E que inclui também ação de mercado, venda. Certo. Programas de aceleração na prática, feitos aí, inclusive alguns no Brasil, né, a gente usa como parâmetro também a Universidade de Boston, a Universidade de Harvard, que tem esses projetos no mundo inteiro. Tem em Florianópolis, tem no Recife, tem em Minas Gerais, tem em São Paulo. Esses projetos de aceleração, eles dão um piso de sucesso de 60%. Nossa, quase 6 vezes mais. Quase 6 vezes mais. Então nós não podemos deixar de lado esse processo, porque são empresas que carregam a economia da cidade, Sim. que geram a maior parte dos empregos, né, e que tem também uma necessidade muito grande, principalmente de capacitação e gestão. Isso está dentro do diagnóstico que nós fizemos. Então, ao mesmo tempo em que você investe, através de parcerias, em capacitação, em aceleração, em tracionar as empresas de startup, também você tem que atuar junto às pequenas empresas. E vamos um pouco mais longe também. Nós não podemos esquecer as empresas também, seja ela de porte pequeno, até de porte médio, que tenham muito potencial. Nós temos empresas aqui, eu não vou citar nomes aqui, mas até são empresários que eu gostaria de eventualmente trazer aqui para ter essa possibilidade de falar. Não, está aberto aqui. Público. Está aberto aqui. Mas a gente tem empresas aqui de soluções para Smart Cities, aqui, empresa de São Caetano, nascida em São Caetano, que hoje estão em mais de 120 países. E atuam ativamente em mais de 500 cidades no Brasil, com software de gestão para a cidade inteligente, com sistemas de monitoramento, e empresas genuinamente de São Caetano, com todo o seu potencial tecnológico desenvolvido aqui junto às universidades aqui da cidade. Então isso é muito importante também, apoiar essas empresas independente do porte dela. Tá? Não, acho que para a economia da cidade, isso realmente, além de relevante, é fundamental. Eu acho que o discurso é importante conseguir alinhar a tecnologia de uma startup com a consolidação de uma empresa. A gente percebe que todo mundo fala startup, mas hoje a realidade, pelo menos da cidade de São Caetano e de grande parte das cidades brasileiras, é que as startups elas têm um horizonte possível, a gente incentiva muito, mas quem mantém ainda o dia a dia são as grandes empresas e as médias e pequenas empresas. Essas consolidadas que mantêm aí a atividade econômica, que geram os empregos. E São Caetano do Sul tem uma empresa desse porte que gera esse número de tecnologia e de informação, é algo que eu não conhecia. É algo que está na cidade, a gente não sabe, temos que valorizar. Algumas empresas. Algumas empresas não são com esse potencial. Então, esses empresários aí, por gentileza, se tornem mais públicos aí para todos nós aí munícipes, conhecermos o trabalho de vocês, prestigiarmos, agradecermos essa geração de emprego e renda e tecnologia, que é muito importante. Eu queria também aqui aproveitar e fazer alguns agradecimentos ao Léo Garcia. Esse aqui é primo, não conta muito, né, primo? Mas tudo bem, valeu aí, tô brincando. O Antônio Piovesan, o Miguel Bezerra, a Irene Toledo, poxa vida, tá bem que isso mesmo, hein? Poxa vida, Débora Alamino, tem o Eric Souza, a Isabela, a Cleusa Conceição, o nosso querido Pádua Tortorello aí também, tá prestigiando. Grande abraço, Pádua. Tá cada vez mais guerreiro nas mídias sociais aí, hein, Pádua? Estamos acompanhando você aí, hein? Poxa vida. A Celina Knupp, o Eduardo Valeriano, o Jorge Laurindo e a Cíntia Souza. Queria aproveitar que eu fiz a leitura aqui. Se você tem uma pergunta, uma dúvida sobre a Secretaria de Desenvolvimento, de Inovação, de Turismo, de Emprego, é a pessoa certa para poder ajudar e esclarecer. Nós sabemos aí as dificuldades que é no dia a dia ter contato aí com o secretário, e ele está hoje aqui ao vivo, a cores, aqui tirando todas as dúvidas que nós temos. Agora eu vou mudar um pouquinho o contexto, Fernando, e saber um pouquinho aí das suas características aí.
Então vamos fazer um pinga-fogo aí, brincando aí. Que time que você torce, Fernando? Eu sou corintiano. Corintiano. Puxa vida, eu tenho que agora virar a câmera pro Ed aqui, ó, Ed. Aparece aqui na câmera aqui, Ed. Você tem que aparecer aqui. Eu falei que você ia aparecer, não vai me enrolar não aqui, ó. O Ed te falou que todo mundo quer conhecer ele, é um galã de novela aí, ó. É o galã de novela aqui nosso aqui, aí, ó. O Ed é o que, Ed? Santista. Caramba, um Santista, um corintiano e um palmeirense. Não. Nossa, então aqui já está formado aqui um ecossistema já, né? Pelo menos do futebol aqui já está formado um ecossistema já. Mas então tá bom. Corintiano a gente acaba aqui permitindo aqui, porque eu tenho uma esposa que inclusive mandou aqui um oi, né, meu amor Marina, tudo bem? Obrigado por prestigiar a gente. Também é corintiana. E minha filhinha que nasceu de 1 ano já ganhou o primeiro presente dela de corintiana. Então, a gente é o palmeirense num vespeiro lá, mas a gente vai convencer as coisas. E quanto tempo você está na cidade? Conta um pouquinho pra gente aí. Bem, eu estou na cidade há 52 anos. 52 anos? Mas nem parece ter tudo isso de idade. O que acontece? Cheguei... Falsificou RG lá? O que acontece aí? Cheguei aqui na cidade com 9 anos. Tá. Meu pai veio aqui trabalhar numa empresa que já não existe aqui. Inclusive tinha um time de futebol, chamava-se Companhia Saad do Brasil. Nossa. Muita gente deve lembrar, um time realmente que a gente não perdia um jogo lá. Né? Então, todos os finais de semana lá no estádio assistindo o futebol. Inclusive jogamos lá no time também a parte de futebol de salão, muito bom. E já adotei São Caetano desde aquela época como minha cidade praticamente natal. E estou tendo a felicidade agora, a questão de algumas semanas, ter sido concebido a mim até por uma indicação de um grande amigo do vereador Dr. Serafim. Poxa. Eu mando um abraço. Um abraço, Serafim. Um abraço também. Então, a Câmara Municipal resolveu por bem me conceder o título de cidadão sul-são caetanense. Nossa, que nos próximos dias a gente vai estar recebendo lá na Câmara Municipal. Né? A honra é nossa, então parabéns, vai ser o cidadão São Caetano. Eu também recebi aí a medalha de Tiene também. Eu fiquei realmente, acho que a gente vem recebendo aí algumas homenagens, né? Não sei se, eu acho que a gente vai ficando velho, não sei se eu já estou chegando num ponto aí de me aposentar, começa a receber muita homenagem, né? Mas a verdade é que essa homenagem realmente me deixou muito tocado, muito orgulhoso, porque é uma cidade, para onde eu vou, para qualquer canto do Brasil que eu vou, eu tenho muito orgulho de falar de São Caetano, tenho muito orgulho de ser, como eu disse, até tive a oportunidade de colocar no recebimento aí do prêmio de cidades inteligentes, eu tive muito orgulho de falar, eu sou um dos 95%, e eu nesse caso fui até entrevistado numa pesquisa recente, né, onde 95% da população se diz orgulhosa de morar em São Caetano do Sul. Então eu realmente tenho muito orgulho e muito mais satisfação de poder estar hoje contribuindo aí, fazendo política pública, e no sentido de contribuir para ter uma cidade melhor, para ter empresas mais sustentáveis, empresas de maior sucesso, para poder trazer para a cidade uma maior, vamos dizer, quando a gente fala em arrecadação, fala em impostos, mas uma maior sustentabilidade econômica que permita que a cidade esteja cada vez melhor. Isso é muito importante, porque o que o nosso prefeito José Aurico Júnior tem dito aí, principalmente nessa rodada que ele tem feito de prestação de contas aí por toda a cidade, e possivelmente já deve ter assistido algumas delas, é que ele não tem mais, e essa é uma preocupação também que não existe na nossa equipe de governo nem no prefeito, em fazer política pública olhando para a eleição. Então, hoje a gente faz política pública olhando para as próximas gerações. Né? Verdade mesmo. Então, o que a gente quer, e o que o prefeito coloca muito bem, deixar a cidade pronta para os próximos 50 anos. Então, isso realmente é o que nos faz acordar com essa energia que você falou, de chegar antes da hora, de dormir depois que todo mundo. Hoje ainda vou chegar em casa, tenho que preparar uma reunião para amanhã cedo, que vai tratar de empregabilidade. Nossa, é um projeto que nós estamos desenvolvendo muito bonito, que vai envolver diversas secretarias, então vai cuidar de empregabilidade, de inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência, de pessoas já, e aí eu me coloco também, né? Pessoas já na terceira idade, pessoas mais maduras, vai incluir o jovem e pessoas
realmente em situação de vulnerabilidade. Que bom. Então, além, logicamente, do desempregado que já está aí, muitas famílias sofrendo aí muito com o desemprego. E gostaria até de colocar um dos serviços que nós oferecemos lá na Secretaria, que é o Portal do Emprego. Como que funciona lá? Explica um pouquinho. O Portal do Emprego, ele é simples, ele funciona como se fosse uma agência de emprego. Nós temos contato junto às empresas da cidade captando vagas. Tá. E temos um banco de dados, nós recebemos currículo, a pessoa pode, através do site Portal de Emprego, estar se cadastrando. E esse software faz um cruzamento, a gente consegue filtrar as características das vagas com as características dos candidatos e fazemos aí encaminhamento para entrevistas. Quando há necessidade, a gente organiza junto com as empresas também algum tipo de capacitação. Tá? Isso a gente conta com apoio aí de parceiros como, por exemplo, o Sebrae, o Senai, a USCS e outros parceiros que também possam nos ajudar na questão de capacitação. E esse Portal do Emprego, só, desculpa te interrompendo, mas só para todos anotarem, é no site da Prefeitura? No site da Prefeitura você tem o link do Portal do Emprego. Poxa, procure aí que... Está em destaque no site da Prefeitura, no www.saocaetanodosul.sp.gov.br. É isso mesmo. E aproveitar aqui para parabenizar algumas pessoas que nos vê, que é o Tiago Andrezani, o nosso querido Robson Castropil. Saudades, Robson, faz tempo que a gente não se encontra aí, mas tem grande prestígio pelo seu trabalho, viu? Tem grande admiração, mesmo de longe. Obrigado por nos prestigiar. Para quem não conhece aí, eu não sei nem mais qual é a patente, mas da última vez eu acho que era comandante da Polícia Militar, capitão. Eu tenho sempre dúvida, porque para mim sempre está na alta conta aí, Robson. Obrigado por prestigiar a gente. Grande abraço. Grande abraço mesmo. O Caio Cardoso, a Francisca Marcelino, que é bem atuante também na área da saúde. E eu queria contar um pouquinho como eu conheci o Fernando, que é um dos hobbies, é a próxima pergunta aí, né? A gente estava lá trabalhando mais de 24 horas direto, e aí nos conhecemos no trabalho. Mentira. Só que não foi assim não. A gente... Conta um pouquinho como foi que a gente se conheceu, Fernando. Olha, eu acho que isso deve ter sido em 2009 ou 2010. Por aí mesmo, por aí. Estamos ficando velho. Mas não conta a idade não, estamos ficando velho. Faz algum tempinho aí. Nós estamos num trabalho muito árduo, né? Muito árduo, um trabalho muito árduo. Na verdade, nós estamos numa excursão. É isso mesmo. Em torno de 40 participantes aqui de São Caetano, lá no Vale do Vinhedo, no Rio Grande do Sul. Isso mesmo, isso mesmo. E passamos lá 4 ou 5 dias maravilhosos. Maravilhosos, tomando muito vinho. Traduzindo, tomando muito vinho. Eu não vou dizer se ele tomou ou não, mas eu sei que eu tomei muito vinho. Sim, fiquei muito... Saímos do hotel aí também por volta de 8 da manhã. O retorno era depois da meia-noite. Nossa, era todo dia. Todos os dias passamos realmente. E a partir daí surgiu uma amizade, já tínhamos amigos em comum. E perdura até hoje. Até hoje mesmo, Não é toda hora que pela vida corrida que nós temos a possibilidade de estar junto, mas parece que agora até as atividades de trabalho aí, sim, você está se aproximando bastante aqui de alguns programas e participando dessa criação aí por parte da parceria entre a sociedade e o setor público. E isso é bom porque a gente está tendo a oportunidade aí de estar junto aí. Se conhecendo melhor e um pouco mais próximo. Sem dúvida, né? E eu vou fazer um convite aqui que ele disse que poderia aceitar, então a gente não perde a oportunidade, né? De pelo menos uma vez por mês ele participar aqui da bancada com a gente, será uma honra, e trazer um convidado da cidade, da secretaria. Eu acho que o Fernando tem muito a contribuir, conhece muitos empresários, que seria muito bom ter pessoas. Então, se o convite está feito, Fernando, se for possível aí, seria uma honra aí partilhar com você. Vamos sim, Álvaro. Inclusive trazer aqui startups, trazer empresas de sucesso, trazer realmente informação e trazer bons convidados aqui. Bons convidados, verdade, para agregar aí. Aproveitar e fazer essa divulgação dos convidados também. Soluções para a cidade, então, é verdade. A cidade já respira, tem uma economia muito forte. Eu já passei alguns dados aqui para vocês, mas nada é tão bom que não possa ser melhorado. Verdade. Então, nós estamos trabalhando muito forte em cima de programas para cada vez tornar a economia de São Caetano diferenciada. Desta forma, nós vamos estar dando oportunidade para quem aqui está instalado, cresça, para quem aqui está instalado,
possa realmente estar tendo mais sucesso, gerando mais empregos, Sim. gerando, consequentemente, mais arrecadação e, mediante esse ecossistema diferenciado na parte econômica, a gente possa estar atraindo também grandes investimentos aqui para a cidade. Sem dúvida, grandes empregos. O tempo voa, Fernando. Parece que está quase acabando o tempo aqui, mas fazer as últimas considerações aqui, senão o pessoal me encontra na rua, briga com você e briga comigo, viu? Se eu não faço a leitura aqui dos nossos queridos amigos que estão prestigiando aqui a sua entrevista, a gente fica muito honrado. Então, é o Francisco José, a Cleide Paranhos, o Roberto Silva, o Eleandro Batista, a Richelle Carneiro, o Luciano LP, o Nilson Costa, a Catiana do Carmo, o Elisvaldo Rodrigues, o Wagner Almeida, a Redila, o Antônio Dantas e o Cis Silva. E tem uma última consideração aqui que eu queria fazer questão de ler, que é do Flávio Pauliello Júnior. Fala, boa noite, excelente entrevista e um abraço ao amigo Fernando Dr. Álvaro. Então é um amigo em comum aí, o Flávio Pauliello aí, com certeza. Flávio também participa com a gente da administração, um grande parceiro, está sempre junto com a gente, está na área de comunicação. Verdade. Mas está sempre que pode participando lá das nossas atividades no dia a dia, desenvolvimento econômico e, além de ser um grande amigo, também muito inteligente. Verdade. E muito participativo. Não, a gente agradece, Flávio, por estar prestigiando a gente, por ser de comunicação, a gente até se surpreende aí em estar dando essa oportunidade. Temos algumas pessoas aqui que depois a gente agradece pessoalmente. E aproveitando a última deixa aí, qual o vinho então para a noite aí? O que você aconselha de vinho aí? Tem algum nome aí especial, alguma uva que você queira aconselhar? Olha, eu tive aí, recentemente, no ano passado, eu tive a oportunidade de viajar mais uma vez lá para a terra natal dos meus pais, para a Espanha, e fui passar um final de semana numa região vinícola, que está aproximadamente aí a 150 quilômetros de Madrid, que foi a cidade de Laguna de Duero. Então, toda aquela região do Rio Duero, certo. Lá descobri vinícolas e vinhos maravilhosos. Então, acho que qualquer um dos vinhos dessa região, eu realmente... Vinhos do Rio indico, Duero? Rio Duero. Rio Duero. Que seria o Rio Douro depois, quando ele chega em Portugal, né? Tá. Então, do Rio Duero. Então, na próxima aí, quem puder prestigiar a gente aí mandando aqui, a gente não reclama não, viu? Bom, então, você tem vinhos excelentes, vinícolas realmente da melhor qualidade, e eu tive a oportunidade de conhecer com detalhes, tive a oportunidade de ficar hospedado em uma delas. Então, essa produção aí é totalmente de forma inovadora, até um dia, se a gente tiver mais oportunidade, vale a pena estar explicando melhor aí como é que eles produzem esses vinhos aí, realmente. Apesar que nós estivemos lá também no sul, não tenho que desejar. Acho que não perde muito. Foram muitas adegas boas lá. Lembrei aqui, quem fez era o Clube do Vinho e eu acho que era o Fábio Palácio. Quem fez, eu acho que essa viagem aí nos ajudou. Se eu não estou enganado, na época, mais de 10 anos atrás, ele tinha um Clube do Vinho, uma adega. E se eu não estou enganado, não está me falhando a memória. Eu lembro que nós tínhamos grandes amigos, Adílio Inácio, o Adílio, tinha bastante gente. O Galo lá. O Galo estava lá também. O Galo estava lá, tinha bastante gente boa lá. Tinha uma turma muito boa lá. Depois ficar a gente bastante bêbado lá, bastante gente lá bêbada lá, eu costumo dizer. Brincadeira, que ele não bebe, só eu que bebi, viu? Mas eu não tenho foto, não tenho registro, não tinha WhatsApp na época, então não tem nada registrado. Eu tenho umas fotos lá. Não, deixa pra lá então. A gente manteve umas fotos lá, mas todo mundo manteve lá. É verdade. Foi uma viagem muitíssimo agradável, não tinha chato não. Não tinha mesmo. Você falou da Espanha, eu lembrei, a Cari Córdoba mandou aqui um abraço também. Mandou pra gente a Cari. E em São Caetano, eu não me lembro agora, mas o Espaço Espanha inaugurou aqui também uma distribuidora. Sim. Que fica ali na Augusto de Toledo, se eu não estou enganado. Então, para quem não conheço, também estou fazendo um merchan de graça, porque eu acho que São Caetano é isso, fomentar as pessoas. Então tem uma distribuidora de produtos espanhóis aí na cidade também. Isso é importante, que a população, o consumidor de São Caetano, prestigie as empresas aqui da cidade em suas compras. Isso mesmo. É realmente bem importante para a cidade, não só o B2B, que seria o business, mas também o comércio que é voltado para o consumidor também seja prestigiado aqui pela nossa população. Verdade. E eu acho que mais uma pessoa que é espanhol, que é a Rosoneda. Salvo engano, eu também acho que ela tem uns traços lá
da Espanha, e o Chiarelli, que nos assiste aqui, é italiano. Esse aí eu tenho certeza que é italiano. Fernando, está acabando o programa, queria que você pudesse fazer algumas considerações, tomar seu último gole de uísque aí, brincadeira, último gole de água, já tomou, tudo tem direito aí. O Ed nunca traz aí uísque para nós, até não vi uísque eu vou pedir, ou pelo menos agora vinho, eu da próxima aí, viu, Ed? Mas a palavra é sua para as considerações aí, Fernando. Bom, quero agradecer, quero cumprimentar todos que nos prestigiaram, deixar aqui o nosso contato lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para você que já é empreendedor da cidade ou que quer iniciar o seu negócio, nós temos condições de dar um apoio especial para você aqui, para estar desenvolvendo da melhor maneira, começando o seu negócio. E para você que já tem o seu negócio em andamento, independente do tamanho, nós sempre temos algum programa, alguma questão que possa estar ajudando no seu negócio. Essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho. Quando você falou que a gente atende a todos lá, nós não estamos fazendo nenhum tipo de favor, nós escolhemos estar aqui no setor público, então nós somos servidores, estamos aqui para realmente atender as demandas da cidade. Então essa é uma postura que nos é orientada não só pelo nosso líder, o prefeito Dr. José Auríquio, mas que trago dentro da gente também essa vontade realmente de fazer com que a cidade prospere. São Caetano tem todas as características, né, desde infraestrutura até a sua própria condição geográfica, tamanho até certo ponto pequeno, ela já conta com uma evolução muito grande, de se tornar realmente uma cidade modelo para o Brasil. Eu diria que mais, Álvaro, do que um processo de transformação digital que a cidade vem passando, ela vem enfrentando um processo de transformação cultural, o que é um passo realmente bem acima de uma questão só de inteligência ou não. Então, isso quem faz, nós estamos aqui realmente para servir, para ajudar. Mas quem faz a cidade assim são vocês, é a sociedade. Isso realmente, porque senão seria fácil, você vai lá e contrata um CEO renomado, então vou contratar um CEO, a cidade vai ficar ótima. Não é assim. Não é. Quem faz a cidade realmente ficar boa, realmente é toda a sociedade. E o gestor, ele pode ajudar, como eu acredito que vem ajudando e vem organizando a sociedade de uma forma realmente a poder sentir, a gente está sentindo hoje esse desenvolvimento. Então, eu deixo lá, aberto lá o nosso espaço, para quem quiser anotar o telefone lá da nossa secretaria, é o 4227-7662. Tá? Ligue para a gente, vá nos fazer uma visita, estamos lá no Atende Fácil e vai ser uma satisfação lá recebê-lo já para um bate-papo. E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui podendo falar para o seu público. Não, a honra é nossa, Fernando, assim, a gente que não é das mídias sociais pode perceber que a gente aqui vai aprendendo, vai indo, mas quando falamos as verdades, falamos correto, não temos medo, é o que aconteceu aqui hoje, sabe, Fernando? Eu percebi que um secretário se predispor a vir ao vivo, na internet, para poder falar, é porque faz um bom trabalho. Sabe que não tem medo, sabe que é uma pessoa do bem, sabe que é uma pessoa que está disposta a colaborar com a sociedade. Então, para nós que somos a sociedade civil, é muito orgulho conseguir ter à mesa e a honra um secretário aqui de desenvolvimento econômico, que é uma pasta de suma importância para a cidade. Eu também gostaria de agradecer ao prefeito José Auríquio, porque ele dá essa liberdade, essa autonomia para os seus secretários. É algo que valoriza a democracia, valoriza o diálogo e valoriza, sem dúvida alguma, a busca de soluções, que é o objetivo do nosso programa. Então eu fico muito feliz e muito grato em ter a oportunidade de ter à mesa uma pessoa de tamanha importância, de tamanha representatividade na cidade e de tamanha responsabilidade. E dizer que cada dia aprendo mais com você e tenho cada mais orgulho aí pelo seu trabalho. Agradeço de verdade pela presença. Gostaria de despedir do pessoal aí que nos assiste em dizer que até a próxima semana, no mesmo horário, às 8 horas. O Ed que atrasou hoje não foi a gente, viu? Brincadeira, Ed, está desde as 6 horas aqui esperando a gente aqui. Mas a gente compensou aí com um pouquinho a mais aí, passando do horário, e ele está brigando aqui com a gente, já xingando um pouquinho ali também, mas não tem problema. Obrigado a todos, uma boa noite e bom final, boa semana aí para todos aí, bom começo de semana.